confiar em Deus, não é? Então hoje ele chama o Brasil, os brasileiros, as nações a voltar-se para a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Ele chama a sua igreja, que para Cristo só tem uma igreja, não existe placa, a ser protagonista de transformação. Que nós possamos parar de pregar placa e pregar Jesus Cristo, mensagem cristocêntrica, mensagem que salva, que cura e que liberta. Então ele chama você a ser testemunha viva, de que só em Cristo há libertação em vida eterna, vida nova. O próprio Jesus diz: eis que tudo se fez novo. Então, através da Bíblia Sagrada, tudo se faz novo em nossas vidas. Confia no Senhor como seu refúgio, né? Estude a Bíblia para fortalecer sua fé. Estude a Bíblia Sagrada, medite nessa palavra, medite na Bíblia Sagrada dia e noite, não é? Então você precisa estudar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na Bíblia para você ter força, né? Seja ativado pelo Espírito Santo para ser sal e luz neste Brasil que está em crise. Nunca desista, não desanime, não é? Não desanime, pois a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor. Então o Brasil não está fora do controle de Deus. Ele ainda reina, ele ainda salva, ele ainda é refúgio e fortaleza para todos nós. Que Deus ele possa continuar te abençoando, te guardando, te protegendo nesses dias que muitos estão estão sem esperança, estão desanimados, estão tristes, estão querendo jogar a toalha, mas eu te convido a você não desistir, pois maior que está conosco do que o que está no mundo. Assim diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós precisamos crer que Deus continua segurando em nossas mãos, que Deus continua sustentando, pois Ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Está escrito na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, né? Conforme está no livro do profeta Isaías 45, assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não fecharão. E Deus continua dizendo: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei. Olha o que Deus está dizendo, não é? Que Ele vai na frente de mim e de você, de Ciro, e vai endireitar os caminhos tortuosos. E Deus dizendo: quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E Deus continua falando através do profeta Isaías: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, não é? Então Deus continua falando: pelo amor do meu povo, pelo amor de Jacó, de Israel, meu eleito, não é? Eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não conhecesses. Então esse é o Deus que nós servimos. E Deus continua dizendo: eu sou o Senhor, não é? E não há outro fora de mim, não há Deus fora desse que nós servimos. Então Deus continua dizendo: eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Então talvez você não conheça Deus como você gostaria de conhecer, mas Deus é contigo, né? Para que você saiba
né, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim, fora de Deus, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Aí Deus continua falando: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Não é? Então Deus continua falando aqui no versículo 8: destilarei, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Então Deus aqui fala de justiça, né? Abra-se a terra, produz a salvação e ao mesmo tempo frutifica justiça, né? Eu, o Senhor, as criei. Então Deus, ele está atento a tudo que está acontecendo. No versículo 9, Deus diz: ai daquele que contende com o seu Criador. Então, ai daquele que contende com Deus, que vai contra a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O caco entre outros cacos de barro, né? Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Então Deus continua falando: ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dá a luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. E Deus continua dizendo nesse mesmo livro: eu fiz a terra, eu fiz as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu despertei em justiça, Deus sempre falando em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade. Então Deus vai edificar a minha e a sua cidade, não é? E o sol, e soltará. Veja o que Deus está dizendo: os meus cativos. Isso é a palavra de Deus para mim e para você. Então Deus está dizendo que vai soltar os cativos, né? Não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Então isso aqui é a promessa de Deus. A palavra de Deus, ela se renova a todo instante, não é? Então nós estamos falando aqui para quem crê na Bíblia Sagrada.